Bom, e como o Misael trouxe agora a informação para a gente, a prévia do PIB do Banco Central, o IBC-BR, apontou uma alta de 2,41% no primeiro trimestre deste ano, apesar de uma queda que foi registrada no mês de março. E para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, traduzir na prática o que esses números significam, nós recebemos o professor de Economia do IBMEC São Paulo, Ricardo Hamoud. Ricardo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia, boa noite a todos. Professor, tem tantas questões para tratar com o senhor, mas vamos começar sobre esse destaque que o nosso repórter deu agora há pouco. Tivemos então a divulgação nesta sexta-feira do IBC-BR, que é considerado a prévia da inflação, que apontou uma expansão da economia de 2,41% nos 3 primeiros meses, agora de 2023, apesar de uma queda que foi registrada, de um recuo, melhor dizendo, em março de 0,15%. Quando a gente faz comparação de trimestre agora com trimestre do ano passado, tivemos um avanço dessa prévia do PIB de 3,87%. O que todos esses dados significam, professor? Qual o diagnóstico da economia brasileira é possível fazer a partir desses dados? Olha, é sempre muito complicado você pegar apenas um trimestre comparado com o trimestre anterior e tirar muitas conclusões, né? O que a gente percebe é que a economia não está se desacelerando tanto como estava antes, principalmente por causa da agropecuária, né? O agronegócio a gente teve uma safra muito boa nesse trimestre, então a gente percebe que a economia não está desacelerando tanto como já a partir do segundo trimestre, né? Segundo semestre, desculpa, 2022, a economia já estava se desacelerando. E agora a gente percebe que voltou a crescer um pouquinho. Vamos ver como que vai continuar nos próximos trimestres. Agora, o Misael também explicou bem para a gente que a gente está falando de uma prévia da inflação, mas os dados oficiais que são divulgados pelo IBGE vão ser anunciados só no dia 1º de junho, só no iniciozinho do próximo semestre. Trazendo uns dados de PIB mesmo, falando efetivamente de PIB. No ano passado, nós fechamos 2022 com PIB de 2,9%, com um avanço, né, professor, de 2,9%. E para esse ano, o mercado financeiro estima um crescimento de cerca de 1%, apesar de que, diante desse dado do IBC-BR divulgado hoje, algumas instituições parecem que ficaram um pouco mais otimistas. Alguns bancos elevaram um pouquinho essa previsão para 1,3%, 1,4%, mas é em torno de 1% a 1,5%. Já o governo tem uma previsão mais otimista, na casa aí de 2%. O que a gente pode esperar, professor, em relação ao PIB de 2023? Como fecharemos esse ano em relação às riquezas que são produzidas pelo país? Olha, eu acredito que vai estar mais próximo de 1 do que de 2, né? O governo sempre tenta jogar o número mais para o alto, né? Tenta estimular, falou, vamos crescer, a gente vai crescer 2%. Eu acredito que vai estar mais próximo aí de 1 do que de 2. Aí, talvez 1,5, 1,4, 1,3, alguma coisa assim. Mas o importante é a gente pensar o PIB no longo prazo, né? A economia brasileira está nessa baixo crescimento, né? Tirando alguns anos ali, cresceu um pouquinho mais, mas desde 2013 a gente vem crescendo muito pouco, né? E o problema é a gente dar esses voos de galinha, a gente vai crescendo, vai estimulando a economia e aí depois a economia ela volta a mergulhar, né? Crescer muito pouco até entrarmos em recessão. Então, a gente precisa mais estar preocupado assim, quando a gente vai voltar a crescer 3,5% por muitos anos? E a gente não tem ainda as condições necessárias para tanto, né? Eu acho que essa é a grande preocupação. Não é o crescimento desse ano, e sim dos próximos anos. Porque a economia está muito... E é o debate que está acontecendo entre o Banco Central, né? É por isso que o Banco Central ele faz essa prévia. Ele quer olhar para a inflação. Olha, a economia está crescendo muito, a demanda está muito aquecida. Se tiver, a gente vai ter que... Os juros vão ter que continuar a 3,75, vão ter que continuar altos. Se a economia começa a desacelerar, aí os juros podem começar a cair. É mais ou menos assim que funciona. Ora, professor, já que você entrou nesse assunto de taxa básica de juros, é bom a gente lembrar que
A previsão feita por alguns parlamentares, até uma garantia feita pelo relator do novo arcabouço fiscal, deputado Cláudio Cajado, é que a nova regra fiscal deve sim ter o mérito discutido na Câmara dos Deputados já nessa próxima semana. São muitas as críticas do mercado em relação a essa proposta que foi desenhada pelo gestor, o coordenador da equipe econômica do governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas a expectativa, apesar de não haver muito consenso em muitas questões, é de que essa proposta seja aprovada. Nós tivemos o requerimento de urgência discutido nesta semana, tivemos uma aprovação até bastante ampla, votos favoráveis de 367 parlamentares, votos contrários de 102 parlamentares, levando-se em consideração que a votação da urgência é um termômetro já para a votação de mérito. Muito provavelmente, então, teremos na Câmara dos Deputados, já em primeiro turno, essa proposta já aprovada. Queria suas impressões, professor, em relação a essa nova regra fiscal que está sendo desenhada, ou que já está praticamente consolidado. Te agrada? Olha, não me agrada não, é um arcabouço que olha muito para o lado da receita, né? Você não tem nenhum tipo de controle das despesas. As regras fiscais que permitem um crescimento sustentado no longo prazo são regras fiscais que controlam a despesa também, né? Ou seja, você tem alguns gatilhos ali que a despesa pode crescer de 0,6 a 2,5 em termos reais, mas, de novo, é muito pouco, né, para controle de despesa. Teve um texto aí do Marcos Lisboa, de outros economistas, que traçou cenários e mostrou muito bem que o governo conta com um aumento brutal de receita, né? Contando com aumento de impostos, com crescimento alto do país, o que não vai acontecer. Então, muito provavelmente, a gente vai ter um aumento de imposto, que vai ter um aumento da carga tributária, e mesmo assim ainda teremos déficits primários, ou seja, o governo gastando mais do que ele arrecada durante ainda alguns anos, né? Porque o governo quer aumentar o salário mínimo real, o governo quer aumentar despesas com saúde, quer aumentar despesas com educação, quer repor o salário dos servidores, quer aumentar a contratação. Essa conta não fecha, né? Se você não fecha. Infelizmente, vamos ter um aumento de carga tributária e mesmo assim não conseguiremos colocar as contas em ordem, mesmo com crescimento. Se não houver crescimento, então as contas serão ainda piores. A única coisa boa é que pelo menos teremos uma regra, né? Foi colocado aí no último momento alguns gatilhos de não poder aumentar o funcionalismo público se houver déficit, se tiver alguns aumentos de gastos. Então, tem algumas coisas positivas, mas em geral não é algo muito que agrada muito e que permita também que os juros possam cair, né? O Banco Central só vai começar a derrubar os juros se ele sentir uma confiança fiscal. Esse arcabouço, infelizmente, não passa. Embora, pelo menos, vamos ter um arcabouço, né? Mas ele é muito pior do que o teto de gastos. O teto de gastos tinha suas limitações, tinha seus problemas, mas ele atacava um problema real. As despesas no Brasil crescem mais do que as receitas. Então, ele atacava isso. O arcabouço fiscal não ataca esses problemas. As despesas continuarão subindo. Agora, professor, o senhor mencionou essa questão dos gatilhos, né? É bom lembrar que o texto original que foi desenhado por Fernando Haddad nem trazia tantas sanções, correções automáticas às despesas caso as metas fiscais propostas pela nova regra não fossem respeitadas. Muita costura de parlamentares, partidos insatisfeitos com a falta de rigidez do novo arcabouço fiscal. Depois de muita articulação, esses gatilhos, em alguns casos, foram incorporados, o governo rejeitou alguns. Nessa luta de colocar ou não gatilhos, alguns pontos foram para o governo, alguns pontos foram para esses partidos contrários a essa ausência de sanções caso essas metas não fossem alcançadas. Mas atualmente um ponto de bastante embate, sem praticamente nenhum consenso dessa nova regra, é justamente a questão da responsabilização criminal
do gestor, no caso o presidente da República, caso não haja o cumprimento dessas metas. A oposição está caindo em cima disso, diz que não vai aprovar esse novo arcabouço se essa responsabilização não estiver integrando essa nova regra. E em resposta a essas críticas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta semana que responsabilização é mais importante que criminalização, foi o termo que ele usou. E ele disse que criminalizar a política fiscal por não cumprimento de regras é o mesmo que criminalizar o presidente do Banco Central quando não há um cumprimento de meta da inflação. Dá para traçar esse paralelo, professor, na sua opinião? Olha, eu não sei, aí é um debate, né, se devemos criminalizar, é um debate até mais jurídico do que econômico. Porém, deve haver uma responsabilidade muito clara e deve ter uma punição, perda de mandato, não sei qual seria a punição, mas tem que ter uma punição clara. A gente fez o teto de gastos e mesmo assim desrespeitamos. Durante 3 anos tivemos PECs, né, na pandemia. Então a gente tem um governo brasileiro, é um governo que adora gastar. A gente tem um analfabetismo econômico muito grande. Então todo mundo quer, demanda mais gastos, mas ninguém quer pagar a conta. Então, se você tiver um arcabouço fiscal que não responsabiliza, que não cria uma punição, não sei, talvez não seja criminal, mas uma punição severa para quem descumprir isso, porque o Campos Neto foi chamado no Senado, né? Quando o Banco Central não cumpre a meta, ele tem que escrever uma carta, tem que explicar, ele pode ser sim afastado, ele pode ser punido por não cumprir a meta. E eu acho que o ministro da Fazenda e os políticos, né, devem ser responsabilizados, porque senão ninguém vai respeitar. É algo que você fala, você tem que fazer isso, e você não faz, num governo que adora gastar, dentro de um contexto que as pessoas têm uma série de demandas que devem ser atendidas. Se você não criar regras muito claras para a punição, é um convite à gastança, é um convite a você tentar aumentar impostos, e se você não conseguir, você, no ano que vem, promete que vai cumprir. É isso que eu vejo. E agora, ainda mais com o Banco Central, que muito provavelmente vai ser muito mais dócil com o governo, eu vejo pode acontecer uma situação similar ao que aconteceu em 2014, 2015 no Brasil. Tomara que não, mas o perigo sempre existe, né? São regras muito frouxas e um Banco Central muito dócil ao governo, muito ligado ideologicamente ao governo a partir de 2025. Agora, professor, nesse temor que há, principalmente pelo mercado, de que esse novo arcabouço fiscal ancorado nas receitas para se elevar as despesas, a gente mostrou agora há pouco uma reportagem da Camila Yunes falando sobre uma possibilidade de volta, ou pelo menos de algo parecido, com o CPMF, o imposto que vigorou por muitos anos aqui no Brasil. Hoje fala-se muito sobre o fantasma da CPMF, sobre a possibilidade de retorno de algo nesse sentido para financiar a Previdência Social, que é uma bomba em qualquer governo, né? Com toda certeza. Paulo Guedes, na época em que era ministro da Economia, chegou a mencionar a criação de um imposto de transações digitais. E na época, ao defender isso, muito se falou sobre uma possível volta da CPMF, um imposto de transações digitais aos moldes de uma CPMF. Não avançou diante de tantas críticas. E a gente está falando de um contexto de necessidade de aprovação de uma reforma tributária. Dá para falar em reforma tributária e, ao mesmo tempo, falar de retomada de CPMF? Como o senhor analisa essa possibilidade? Olha, na verdade, seria o pior dos mundos, né? A gente está, de novo, são más notícias atrás de más notícias. Olha, a CPMF é um tipo de imposto que qualquer pessoa que estuda finanças públicas com um pouco mais de profundidade, é um imposto que se torna em cascata, ele aumenta tudo da cadeia produtiva. É um imposto muito ruim. Ele é apenas bom para a arrecadação. Então, é um imposto fácil de arrecadar, aumenta a arrecadação do governo. Então, para isso ele é bom. Agora, para a eficiência produtiva, para a eficiência econômica, é um imposto muito ruim.
Em segundo lugar, você está criando um imposto. A reforma tributária, todo o discurso da reforma tributária é para simplificar, é para você tornar a economia mais eficiente, para você ajeitar as engrenagens da economia e você deixar mais simples para você pagar imposto. Um imposto como esse, ele é um imposto que vai cair para o consumidor, como sempre cai. Né? Assim, não importa de quem você cobra, você passa uma parcela do imposto para o consumidor, por aumento de preço. Então, é um imposto muito ruim. E, de novo, a gente está vendo que a gente tem um problema e você está aumentando impostos para pagar uma coisa perene. Né? O problema da Previdência não é algo que é temporário, é uma coisa perene no mundo inteiro. Em vez da gente ajustar, pensar no modelo de capitalização, de fazer uma combinação, né, de modelo de repartição e modelo de capitalização, você está pensando em criar mais um imposto. Aí tudo bem, vai ter o déficit vai ser coberto durante um período e dali um tempo vai voltar a ter mais déficit, você vai criar um novo imposto. De novo, vamos lembrar que o Brasil tem a maior carga tributária de todos os países emergentes. Já é uma coisa 15, 18 pontos percentuais maior do que a média dos países emergentes. Não tem nenhum país emergente que tem uma carga tributária similar à do Brasil. Né? Se a gente compara, a carga tributária do Brasil é similar de países da Europa. É uma carga tributária alta e extremamente complexa. Você quer colocar mais um imposto para cobrir um déficit na Previdência? Eu não conheço nenhum caso, na hora que eu gosto muito de estudar a Previdência, né? Não conheço um caso no mundo onde que foi criado um imposto para cobrir, um imposto sobre transações para cobrir déficit na Previdência. Não, a Previdência tem que fazer outros ajustes, né? De novo, de volta para o lado da Receita. Esse é o caminho que todos os governos vêm fazendo isso, né? Não é só esse governo, mas uma sanha arrecadatória. Vamos aumentar impostos, vamos aumentar impostos. Todo mundo quer demandar, não todo mundo quer receber benefícios do governo, seja os empresários, seja o setor agro, seja a classe média, as pessoas mais pobres, todo mundo quer receber benefícios e ninguém quer pagar a conta. E a gente vai criando impostos indiretos, porque é mais difícil você cobrar impostos diretos, você cobra impostos indiretos, né? Ou seja, sobre a gasolina, sobre alguma coisa, e esses impostos são passados para o consumidor ou para as empresas que acabam passando para o consumidor com preços cada vez mais altos. Queria te agradecer, professor de Economia do IBMEC São Paulo, Ricardo Ramude, pela entrevista. Falamos de tantos assuntos relacionados à política e economia. Se pudesse, iríamos mais 20 minutos, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Professor, obrigada pela entrevista, ótimo fim de semana e volte mais vezes. Obrigado, boa noite, é um prazer. Tchau. Tchau.